o Deus da vida. Há 2000 anos, a humanidade conta a história de Jesus e seus companheiros. Depois que foram concluídas as escrituras da Bíblia, muitas coisas têm sido narradas com o testemunho da vida comunitária dos cristãos. Cada vez que 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus, ali se pode encontrar uma Bíblia aberta, sendo reescrita pela fé cotidiana. Mediante a fé em Jesus, Deus torna-se nosso Pai. Por isso, a obediência que prestamos não provém somente do nosso relacionamento com Deus como legislador soberano, mas também do relacionamento de filhos para com o Pai. Mediante a fé em Jesus, aquele que acredita, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior para cumprir a lei de Deus. É a fé que transforma o nosso espírito e nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo. Muda o nosso coração. O que distingue também um seguidor de Jesus do seguidor de qualquer outra doutrina é o amor. O amor doação, que dá sem esperar nada em troca. Está escrito, aquele que diz: eu amo, eu adoro o Senhor meu Deus, faço tudo o que Ele quer. Mas na prática vive prejudicando o seu semelhante. É um mentiroso. E mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Conhecendo a triste realidade humana, o próprio Jesus disse: nem todo aquele que vive me chamando, Senhor aqui, Senhor ali, vai entrar no reino do céu. Mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. É exatamente por isso que a história de Jesus, toda vez que é repetida, há 20 séculos, tem sempre alguma coisa nova e mais profunda a nos ensinar. A sensibilidade de Lucas. Quem narra melhor a fase do nascimento de Jesus é Lucas. O autor do 3º Evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos era médico. E embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente, foi grande companheiro do apóstolo Paulo. Lucas era natural da Síria. Por isso, muitos afirmam que ele não era judeu, tendo sido o único escritor estrangeiro do Novo Testamento. Homem culto e observador, escreveu os 2 livros para evangelizar a Grécia. Além dos judeus e romanos,
Os gregos também estavam se preparando para a vinda de Cristo. Lucas foi diferente dos outros em muitos aspectos. Possuía a cultura mais ampla, amava o belo, a arte de falar em público e a filosofia. Era o homem certo para falar de Cristo aos gregos. É por isso que no terceiro evangelho o elemento humano aparece em conexão profunda com a revelação de Deus. Mateus apresenta o Cristo aos judeus como rei. Marcos o apresenta aos romanos como servo de Deus. E Lucas fala de Jesus aos gregos como homem perfeito. No terceiro evangelho, vemos o Senhor Deus assumir as condições de vida humana e sujeitar-se às contingências do homem. Devemos, porém, lembrar que o mesmo evangelho mostra um profundo contraste. Havia uma grande diferença entre Jesus, o Filho de Deus, e os homens. Uma diferença absoluta. A natureza humana é marcada pela impureza, mas o Filho de Deus, quando veio à Terra, era puro, era santo. No estado anterior à queda no Jardim do Éden, o primeiro homem, Adão, era inocente. Mas Jesus Cristo era santo. Talvez por isso o Dr. Lucas nos traga informações minuciosas a respeito do nascimento milagroso de Jesus. É preciso agradecer, porque o testemunho principal deste fato nos veio de um médico. Jesus Cristo, o Criador deste universo, entrou no mundo como qualquer outro homem. Este é o maior mistério da fé. O nascimento de Jesus. O imperador César Augusto mandou uma ordem para todos os povos dominados pelo Império Romano. Todas as pessoas devem comparecer à sua cidade natal e se registrar para uma contagem real da população. O primeiro recenseamento era do tempo em que Cirênio governava a Síria e já estava desatualizado. A ordem do imperador chegou a Nazaré pouco antes que se completasse o tempo de Maria dar à luz ao menino Deus. No meio do expediente, num cansativo dia de trabalho, José recebeu o comunicado na carpintaria. Seu rosto ficou cheio de preocupação. Viajar para Belém. Justamente agora. Minha mulher vai ter problemas. E meu filho? Nascer fora de casa.
José e Maria viajaram de Nazaré, na Galiléia, para uma cidade muito bonita chamada Belém, situada na região da Judéia, onde o rei Davi tinha nascido. José foi registrar-se lá porque era descendente direto do antigo rei de Israel. A viagem levou quase uma semana. Durante o dia, eles caminhavam e à noite dormiam ao ar livre. Quando avistou a cidade dos seus antepassados, José suspirou. E por um momento sentiu que era uma pessoa importante na história do seu povo. Se não fosse a dominação política do Império Romano, o rei de Israel teria sido ele, José, o operário da Galiléia. Finalmente chegaram. José observava tudo com muito carinho: as ruas, as construções, as pessoas. Era início da noite. Ele estava procurando uma hospedaria, um lugar simples para passar a noite com Maria. Boa noite, meu senhor. Eu queria um quarto. Minha mulher está grávida. Precisa de proteção. Lamento muito, meu senhor, mas aqui não há mais lugar. Com essa ordem do imperador, a hospedaria está sempre cheia. Mas, amigo, por favor, só um cantinho. Minha mulher vai dar à luz. Lamento muito, mas não posso fazer nada. José abraçou Maria num gesto de proteção e saiu triste. O desapontamento invadiu o coração dos dois. Uma pessoa que olhava de longe sentiu o problema. Vocês não podem dormir por aí assim. Precisam tomar cuidado. Para passar essa noite, eu sei de um lugar. O local indicado era um estábulo, sujo, mal cheiroso, um abrigo de animais. José limpou o lugar da melhor forma que pôde e ajudou a mulher a se deitar. E foi neste local, no estábulo, que Maria deu à luz o seu primeiro filho. Aquele que revolucionou a história da humanidade. Jesus, o Messias prometido. Tudo aconteceu na maior simplicidade, no mais profundo silêncio. Mas o mundo precisava saber. Deus avisa os pastores. Ali, naquela noite silenciosa e fria, sobre as colinas, em torno da gruta de Belém, havia algumas fogueiras com os pastores em volta. Eles passavam a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Para eles, aquela era uma noite como qualquer outra. Deviam tratar bem do seu rebanho de ovelhas. Quanto mais gordas e bonitas, melhor preço teriam no templo de Jerusalém, onde seriam vendidas para serem oferecidas em sacrifício.
De repente, uma luz fulgurante brilhou no céu, por cima deles. Era como se as fogueiras estivessem se multiplicando aos milhares. Os pastores ficaram apavorados. Não tenham medo. Eu venho trazer a vocês a melhor notícia do mundo. Nasceu o Rei de Israel, o Messias prometido. Porém, não se surpreendam. Vocês irão encontrá-lo num lugar muito simples, num estábulo, sem nenhum conforto material. O menino Deus dorme em paz na manjedoura. E naquele instante, apareceu junto daquele anjo poderoso uma multidão de outros anjos, um verdadeiro exército celestial. Todos eles cantavam hinos de louvor a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos desapareceram tão misteriosamente como surgiram. Aos poucos, o céu mergulhou novamente na escuridão e no silêncio. Será que não é um sonho? Vamos logo a Belém. Vamos conhecer o nosso rei. E os pastores foram depressa ao estábulo. E lá encontraram o menino Jesus deitado nas palhas da manjedoura. Viram José atarefado em proteger a criança do frio. E perceberam que Maria permanecia calada. Ela guardava tudo isso no coração. Os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham presenciado. Tudo aconteceu como o anjo havia dito. Eles contaram a muita gente o que sabiam a respeito daquela criança. Todos ficaram admirados. O nome de Jesus. Uma semana depois, cumprindo a lei hebraica, chegou o dia de circuncidar o menino. Então os pais levaram a criança ao sacerdote. José estava muito feliz. O nome do meu filho é Jesus. Foi este o nome revelado pelo anjo Gabriel antes dele ser concebido. Chegou também o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme a lei de Moisés. Então levaram Jesus para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor no templo. Está escrito na lei: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer no templo 2 pombinhos em sacrifício, como a lei determinava. Quando chegaram à casa de Deus, aconteceu uma cena que marcou para sempre a vida do casal. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso. Esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E o próprio Espírito havia prometido que, antes de morrer, Simeão iria conhecer o Messias enviado pelo Senhor para salvar Israel. Guiado pelo poder do Espírito Santo, o velho Simeão entrou no templo junto com o menino Jesus. Simeão já estava com as mãos trêmulas. Pegou a criança no colo
e sentiu que havia chegado a hora. Agora, Senhor, eu posso morrer em paz. Cumpriste a promessa que me fizeste e já podes deixar este teu servo partir. Estou vendo a tua salvação com os meus próprios olhos. Salvação que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus. Uma luz para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com as palavras de Simeão a respeito de Jesus. O velho sacerdote abençoou a família e revelou a Maria. Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas irão falar contra ele. Só assim serão conhecidos os pensamentos secretos delas. E a tristeza, minha filha, como uma espada, vai cortar o seu coração. Havia também ali no templo uma profetisa chamada Ana, viúva, muito idosa. O marido morreu 7 anos depois do casamento. Agora, ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, quando Simeão estava abençoando a família de José, Ana chegou. Ela começou a louvar a Deus e a dizer maravilhas a respeito do menino Jesus. Quando terminaram de cumprir a lei do Senhor, José e Maria voltaram para Nazaré da Galileia. O menino crescia e ficava cada vez mais forte. Ele era abençoado por Deus e tinha muita sabedoria. Deus avisa os reis do Oriente. Não eram só os judeus que estavam aguardando a chegada de um grande rei prometido por Deus. Homens de grande sabedoria, vindos de países distantes, também esperavam o nascimento daquele que viria governar o mundo com justiça e paz. Os cientistas da época estudavam as estrelas e os planetas, seguindo seus movimentos. Acreditavam que através deles conheceriam o futuro. Quando Jesus nasceu, os reis do Oriente descobriram no céu uma estrela brilhante. Ela brilhava muito mais do que as outras. Era o sinal que eles esperavam. O aparecimento dessa estrela anunciava o nascimento do grande rei. Levando incenso, mirra e ouro, montaram em seus camelos e partiram para Israel. Foram diretamente ao palácio de Herodes, em Jerusalém. Majestade, onde está o menino? Que menino? Aquele que nasceu para ser o rei dos judeus. Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes sentiu um frio na espinha.
Ele vivia com medo de perder o trono, porque havia sido nomeado pelo Império Romano. Mas que bobagem é essa? Um menino, rei dos judeus? Vamos ver o que eu posso fazer. Então, com ciúme e descontrolado emocionalmente, reuniu os chefes dos sacerdotes e os professores da lei. Eu quero saber agora onde o Messias devia nascer. Lá na região da Judéia, em Belém, majestade. O profeta revelou: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades desta região. De você vai sair o líder que guiará o meu povo de Israel. Herodes, completamente descontrolado, furioso, ameaçou os líderes e a população. Em seguida, convocou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta. Os senhores podem me informar há quanto tempo a estrela apareceu? Então, os senhores devem ir até Belém. Precisam procurar outras informações a respeito desse menino. E quando encontrarem esse reizinho, por favor, me avisem. Eu também quero adorá-lo. Os visitantes partiram. No caminho, viram novamente a estrela. Então eles ficaram mais seguros, alegres e felizes. Era um sinal de que Deus estava mostrando o caminho. A estrela foi adiante deles. Parou em cima da casa onde estava o menino. Os reis encontraram Jesus no colo da mãe. Ficaram admirados com a simplicidade que ali reinava. Tudo o que podiam ver no quarto era uma jovem senhora amamentando o filho. Então, humildemente, tocados pela fé, se ajoelharam diante daquela criança. Adoraram o menino Jesus. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Eles não tiveram dúvidas de que estavam diante do rei prometido há tanto tempo. Então, num sonho, Deus mandou um anjo avisar aos reis do Oriente que não voltassem a Israel para informar Herodes. José foge para o Egito. No seu palácio de Jerusalém, Herodes não gostou. Sentiu que tinha sido enganado pelos reis do Oriente e, vendo-se ameaçado pelo nascimento do Messias prometido, arquitetou um plano para que o verdadeiro rei de Israel não sobrevivesse. Em Belém, José dormia com a família. Um anjo lhe apareceu em sonho e o alertou: levante-se imediatamente, pegue o menino e sua mãe. Fujam para o Egito. Fiquem lá até eu avisar. Herodes está procurando o menino para matá-lo. Então José acordou, se levantou na calada da noite e fugiu com Maria e Jesus. A família permaneceu lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta:
Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A matança dos inocentes. Herodes jamais voltou a ver os reis magos nem recebeu notícia deles. Furioso, mandou um regimento de seu exército a Belém, com ordem imperativa de invadir todas as casas, identificar cada criança do sexo masculino de até 2 anos de idade, reuni-las em local público e matá-las. Ele tomou esta decisão baseado na informação do aparecimento da estrela aos reis do Oriente. Centenas de crianças foram assassinadas. Quantas lágrimas foram derramadas por causa da crueldade do rei. José, Maria e o menino Jesus já estavam a caminho do Egito, livres de tanta maldade. Assim se cumpriu o que disse o profeta Jeremias. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. O menino retorna do Egito. Pouco tempo depois da matança dos inocentes, Herodes morreu. Um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, lá na terra do Egito. Levante-se, pegue a criança e a sua mãe. Voltem para Israel. Aquele que desejava matar o menino já morreu. E eles saíram mais uma vez a caminho. Mas quando souberam que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, ficaram com medo de ir para Belém. Depois de receber mais instruções do anjo num sonho, José seguiu com a família para o norte. Voltaram para Nazaré, na região da Galileia, onde moravam antes do nascimento de Jesus. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas disseram. O Messias será chamado de Nazareno. Jesus aos 12 anos. Todos os anos, com a chegada da primavera, os judeus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Festa da libertação do seu povo da escravidão no Egito. Quem vinha de muito longe gostava das refeições descontraídas, conhecer novas pessoas e de dormir ao ar livre. Era gente de todo lado. Aos poucos, encontravam-se com os peregrinos das outras cidades e juntos formavam uma grande multidão a caminho do templo, pelas ruas estreitas da Judéia. José e Maria também gostavam de fazer esta viagem e de cumprir todos os anos o ritual no templo de Jerusalém. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais. Ao final de uma semana de festas, começaram a voltar para casa. Mas Jesus ficou em Jerusalém. E os seus pais pensavam que ele estava no grupo que vinha voltando atrás. E por isso viajaram o dia todo, despreocupadamente. Quando deram pela falta do menino, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos.
tudo em vão. Ninguém sabia onde ele estava. E agora, Maria, onde estará o menino? Vamos voltar a Jerusalém, José. Precisamos encontrá-lo. E finalmente, 3 dias depois, encontraram Jesus num dos pátios do templo. Ele estava sentado no meio dos professores da lei. Todos estavam muito admirados com a inteligência e com as respostas do menino. Quando os pais viram Jesus falando, também ficaram surpresos e admirados, principalmente Maria. Meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos à sua procura. Vocês estavam me procurando por quê? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam nada do que o filho disse. Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Sua mãe guardava tudo isso no coração. Jesus crescia não só em estatura, mas também em sabedoria diante das pessoas e de Deus. José ensinou a profissão de carpinteiro para o filho. E ele aprendeu a fazer lindos objetos de madeira. Esta é a última vez que a Bíblia fala de Jesus antes dos 30 anos. No CD número 3, vamos narrar a vida de Jesus depois dos 30 anos. O batismo nas águas do Rio Jordão, a tentação que o Mestre sofreu no deserto e uma síntese da pregação de João Batista. Vamos refletir também sobre diversas pregações e curas que Jesus fez no início de seu trabalho na Galileia. E o primeiro milagre de Jesus. Tudo isso no próximo CD. Até lá.